Eu gosto de praia, eu amo ler, eu gosto bastante de ficar em casa também, eu gosto de comer. Nutricionista sempre gosta de comer, né? Conhecer Vai restaurantes, comer comer vai em vários bem, lugares aqui, né? já. Amo sair com amigos. Legal. Terminei um relacionamento ano passado, brincando. Uhum. Numa viagem romântica, inclusive. Eu não acredito, não. Mas tu terminou, É foi? verdade. É, pior que não fui eu ainda. Mas foi bom, foi bom. Foi a melhor coisa que aconteceu, gente. E agora Se quiser, a gente pode Ei, contar todos os podres aqui também. eu quero fazer uma pergunta dessa de gaveta aqui, hein? Tá gravando, bora, vai. Clarice, é o seguinte, como você terminou seu relacionamento? Ó, foi no chalé, com vista pra serra. Tô brincando. Ei, gostaria de saber como você se sentiu nessa viagem, uma viagem tão boa, né? Ai, gente, fortes emoções. Mas vamos lá, bora começar? Fala galera, bem-vindos mais a um Papo Empreendedor do nosso canal Play na Meta. Mais uma vez eu, Diego Aquino e meu sócio. Tibério Almeida. Estamos juntos aqui, dessa vez, né, recebendo uma convidada VIP especial, como todos os outros, né? Mas essa aqui vindo passar uma temporada aqui na cidade maravilhosa de João Pessoa, Paraíba, veio nos fazer uma visita e aí a gente não podia deixar de aproveitá-la, né, para convidar, para entrevistá-la. Ela que é uma grande empreendedora, mais uma mulher, né, uma mulher empoderada, né, uma mulher de uma visão inovadora, principalmente na área dela, né? Ela que trabalha muito com a nutrição, uma pegada totalmente diferente. Agora, claro, para eu não falar demais, né, porque eu gosto de falar demais, eu gostaria que minha amiga Clarissa Godoy se apresentasse e dissesse um pouco aí da sua atividade. Olá, eu sou Clarissa Godoy, eu sou nutricionista, sou mentora também de outros profissionais da área da saúde, trabalho exclusivamente com emagrecimento feminino, comecei... Conto tudo? Tudo desde o início? À vontade, à vontade. Na verdade, eu me formei em nutrição, na verdade, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer depois da faculdade, e aí eu me vi me deparando com todas as áreas que existiam na nutrição, né? Então, possibilidade de trabalhar no hospital, no restaurante, ou com pesquisa, e eu olhava para tudo aquilo e falava, meu Deus do céu, isso não é para mim. Não é pra mim, não gosto disso, meu Deus. Eu pensei, o que eu vou fazer? E aí eu queria começar a ter um consultório, mas eu pensava, nossa, isso é pra quem tem dinheiro, pra quem, né, consegue montar um espaço. E aos poucos eu fui começando o consultório, eu tinha tanto medo de ficar... Eu tinha medo de ficar desempregada, eu achava que ninguém nunca ia me contratar. E de verdade ninguém nunca me contratou mesmo. E hoje eu agradeço. Que bom, cara, que bom, porque eu vejo que as pessoas às vezes elas entram no emprego que elas não gostam, né, que paga muito menos do que elas gostariam, estudaram pra caramba, mas não conseguem depois sair disso porque simplesmente se acomodaram ali naquele lugar. E eu acho até, Clarissa, difícil. que muitas vezes acabam virando escravo do sistema, né? O sistema acaba... Muitas vezes você se forma, né, tem um emprego ali e aí por medo, né, de empreender ou por buscar uma segurança, uma estabilidade, e aí muitas vezes ali você tem filho ou você adquire responsabilidades que lhe causam um temor ousar, né? E aí muitas vezes você entra num ciclo onde é muito difícil, né, você sair, para a grande maioria das pessoas que não tem uma mentalidade forte, positiva, empreendedora, sair desse ciclo que você acaba ficando dependente. Isso eu vejo, né, com muitas pessoas, mas você, pelo jeito, foi diferente, né? Eu acho que nunca teve uma CLT, carteira da bolha, assinada. né? Nunca, gente, nunca ninguém assinou minha carteira. Que bom, né? Não, graças a Deus. Graças a Deus, assim. Por isso que ela tava com medo, que ela tava sentada aqui com a gente e fez, isso aqui tá parecendo uma entrevista de emprego. Gente, eu não tenho costume desse negócio de entrevista não, gente. Mas ainda bem que aqui não é uma entrevista de emprego, pelo contrário, eu estou entrevistando uma grande mulher de sucesso, é cliente nossa, recente, e a gente fica muito feliz, né, de acompanhar a Clarissa, de tentar ajudar a Clarissa nesse novo processo de desenvolvimento seu aí, empresarial. E eu queria só assim que você contasse mais um pouco dessa sua transição, né, que foi da parte
antes desse seu desenvolvimento profissional como na uhum. área digital, né? Porque você Uhum. começou atendendo, acredito. Eu Sim, queria que tu falasse só um sim. pouco dessa transição, como foi essa Aham, transição aí antes do mundo aham. digital. Sim. Eu comecei atendendo, na verdade, né? Então eu tinha medo de ter o meu próprio negócio, eu morria de medo de ter o meu próprio negócio, né? De tomar decisões, de meu Deus, eu vou ser a pessoa que defino tudo. Eu tinha muito medo disso. Mas eu tinha que começar. Eu olhei todas as opções que eu tinha, eu falei, cara, não quero isso, não quero isso, não quero isso, cara, vai ter que ser consultório. E aí eu comecei aos poucos, eu comecei, na verdade, para vocês terem uma ideia, atendendo plano de saúde. Eu ganhava R$ 10 por consulta. R$ 10 de consulta, e eu fiquei um ano e eu falei, cara, não dá mais pra mim. Eu ia dizer, porra, mas Foi assim, sério, terrível. E aí eu saí de lá e eu falei, bom, agora eu tenho que começar um negócio meu. E comecei atendendo. E aí eu acho que desde sempre o que me ajudou muito eu sempre fui excelente na faculdade, assim, sempre fui muito estudiosa, sempre melhor aluna, desde sempre, desde a época do colégio até os tempos da faculdade. Só que quando eu me vi na prática, eu pensei assim, cara, isso não basta. Não basta, é preciso de mais. Eu preciso captar clientes, eu preciso fazer algo para que as pessoas cheguem até mim. Não adianta eu ser muito boa e ninguém saber disso. E aí eu falei, cara, eu preciso trabalhar o meu marketing. Então, desde sempre, eu entendi que o marketing, por exemplo, era um pilar que que era tão importante quanto tá ali no consultório atendendo. Era algo fundamental. Então, eu comecei a fazer o meu marketing, eu acho que foi em 2015. Eu comecei no Instagram. Eu não queria começar no Instagram. Eu falava, o que eu vou falar lá? Eu não tenho nada para dizer no Instagram. Hoje eu tenho Instagram com mais de 40 mil seguidores, com Inclusive sigam, viu? Deixa na descrição, Pedro. Tem que botar na descrição lá. Isso, o pessoal do Larissa marketing Godoy aí. _. Siga a mulher top, viu? Fora. E aí, isso começou a trazer muita gente pro consultório, né? Comecei a fazer meu marketing, começou a trazer muita gente. E eu cheguei num ponto do consultório que eu achava que eu demoraria talvez uns 10 anos para chegar, que era o ponto de ter uma agenda lotada. Então, isso foi um ano depois que eu comecei a fazer meu marketing. Eu tinha, sei lá, 400 pacientes. E o sonho da agenda lotada rapidamente virou pesadelo. Rapidamente. Você tem o sonho de encher a agenda. E quando você vive isso, é desesperador, assim, é desesperador. Porque as coisas que eu gostava de fazer, eu adorava atender, adorava ver exame, adorava responder dúvidas, sempre amei trabalhar. Só que quando você tem 400 clientes, 400 exames, 400 e-mails para Pra responder, é responder. simplesmente inviável. Mas isso mês? Não, nem era no mês, porque assim, não dava para todo mundo voltar todo mês, porque não tinha vaga. Então a pessoa saía do atendimento comigo, eu falava, marque seu retorno com a recepcionista, ela só conseguia marcar para 2 meses. E aí em 2 meses, obviamente, tudo dava errado na vida da pessoa. Então o atendimento era muito bom, o acompanhamento não estava ficando mais legal, estava perdendo completamente a qualidade. E aí nesse momento eu falei assim, cara, eu preciso tomar alguma atitude. Não tá legal. E aí, nesse momento, eu comecei, por exemplo, a trabalhar exclusivamente com pacotes de atendimento. Né? Eu falei, não tem mais consulta avulsa comigo, quem quiser ser atendido por mim vai ter que, sei lá, vir pelo menos 3 vezes. E nisso, de 400 clientes, eu já reduzi para 40. Não. Para 40. E Já aí, deu uma mudada, eu acho, no teu modelo de negócio, né? Completamente. Trazendo até aqui pra gente, eu gosto de fazer uma comparação. A gente aqui tem um modelo muito tradicional, né? E você falando, eu estou espelhando muito a gente nesse momento. A gente chega num modelo tradicional, onde a gente chega a um número de clientes que é aterrorizante pra gente, porque a gente não consegue mais entregar. E a gente não consegue mais ver possibilidade de crescimento. Isso para um empreendedor, né, que gosta de empreender, de ver possibilidades de crescer, isso é frustrante. E muitas vezes eu e Tibério, a gente se pegava nessa situação. A história dela parece muito com a nossa, até na parte do marketing, né? Porque, tipo, eu e Diego, a gente tem perfis diferentes. Diego sempre teve muito essa parte e quando a gente juntou que a coisa realmente deu certo. Diego estava sozinho no começo, Diego tinha muito essa parte comercial. Eu sozinho no começo, mas zero comercial. Era um cara muito técnico e tal. Tipo assim, no primeiro ano que a gente se juntou, que teve essa questão de juntar tanto a questão técnica quanto essa parte comercial, o escritório explodiu no primeiro ano. Tipo assim, a gente começou, tipo, faturava os dois juntos um pouco.
tipo, era 6 mil, 7 mil, juntando os A dois. gente disse nosso funcionário na época, porque a gente pelo menos tinha uma mentalidade. A gente sempre quis pessoas para trabalhar para a gente, porque a gente queria ter tempo para ficar livre. Né? O funcionário ganhava mais do que a gente, né? Foi. E tipo, nesse primeiro ano a gente já teve o boom, tipo, foi para 20 mil ali. No primeiro ano lá, que a gente uniu essa questão do comercial, né? E é muito parecido contigo, você teve essa pegada. Aí outro momento que que também aconteceu uma coisa parecida é essa questão de filtrar os clientes. A gente esse ano fez isso também aqui na empresa. E eu acho que isso o empreendedor ele tem que ter essa capacidade, essa maturidade de saber quando tem que mudar e quando a coisa não estava boa. Porque realmente não estava bem pra gente. Eu e Diego, assim, estava muito atolado de trabalho, não tinha condições. Muita demanda, não, cliente, eu não tenho condições de trabalhar com você, é muita demanda, fica à vontade, procura outro contador. A gente fez isso com vários clientes. Isso no começo da pandemia, tipo, foi um negócio assim que até o contador que eu conheço, né, o contador para que foi uma relação bem de boa, a migração e tal. Ele fez, cara, não acredito que no momento de pandemia vocês estão dispensando um cliente desse que é organizado, que tem essas características, mas ele tem uma demanda muito grande que eu não consigo atender quando não entra no nosso modelo de negócio. Sim. E aí depois essa pessoa participou de uma mentoria que eu e Diego deu e ela fez, agora eu entendi porque vocês... Ela concluiu a mentoria, aí ela fez, agora eu entendi porque vocês tiraram esse cliente da carteira. Um dos, né? Foi um que a gente tinha o contato. E aí foi justamente por isso, por enxergar realmente, ter a maturidade para quem a gente queria trabalhar, para quem a gente queria se especializar, qual o nível de entrega que a gente quer ter. Porque não adianta eu ter empreendedores digitais e, sei lá, uma empresa que... Comércio, indústria. Contabilidade é um mundo. Tipo, eu não consigo entregar tudo tão bem quanto eu poderia entregar se eu tivesse focado ou em comércio, ou indústria, ou serviço. Sim, a gente tem que escolher um nicho. Eu acho que essa clareza você vai adquirindo, né, com o trabalho. Nesse momento eu percebi que não estava legal nem para mim, nem para os meus clientes. Né? Eu percebi que eu tinha chegado num teto. Porque eu não tinha mais o que fazer. Assim, eu fazia um marketing ótimo, atraía um monte de gente. Pra quê? Porque eu não tinha mais horário. Então, o que aconteceu comigo? Eu comecei a ter uma lista de espera que as pessoas esperavam 1 ano para serem atendidas por mim. 1 ano. Era uma coisa maluca, assim. E, sinceramente, nesse mundo de hoje, o cliente não espera mais. Cara, era impressionante. E pior, as pessoas esperavam. Era louco. Eu falava, não, eu vou te indicar uma pessoa. E a pessoa falava assim, não, mas eu quero você, eu quero esperar você. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, foi exatamente aí... Autoridade. E aí foi exatamente aí que eu falei assim, cara, eu preciso crescer de alguma maneira. E não dá mais pra ser desse jeito. Então, eu comecei o meu primeiro produto digital foi um e-book. Uma coisa muito, muito simples, mas ele abriu a minha mente para as possibilidades existentes. Eu tive um e-book, o meu primeiro e-book custou R$13, eu vendi R$10 mil desse e-book. Show! Caramba. E assim, foi a primeira coisa, foi a minha porta de entrada, assim, no mundo digital. Exato. E aí depois eu tive também, eu fiz um curso, que eu fui case de sucesso do curso, dei um depoimento pro curso, e aí eu me tornei afiliada. Eu me tornei afiliada desse curso, que era um curso de ticket alto, era um curso de R$4 mil. E aí eu ganhava uma comissão de R$1.000 por venda, mas eu nunca tinha vendido coisas com ticket mais alto, né? Eu me achava muito iniciante em venda. E aí no primeiro dia de venda desse curso, eu vendi 11. Caramba. E ali eu falei assim, cara, eu acho que eu não sou tão ruim nisso. Eu acho que tem uma coisinha interessante aí nesse mundo online. E aí eu comecei, por exemplo, fazendo grupos de desafios, né, de emagrecimento. Então já era um ticket, eu conseguia atingir muito mais gente. Então eu comecei a fazer grupos com 150 pessoas, que eu ficava ali 15 dias com elas. E aí comecei a ter um extra que não era só consultório, né? Então isso foi muito bom porque eu não me via refém de uma única coisa. Eu comecei a diversificar exatamente, né, tudo isso. Mas dentro disso aí que você está falando, teve algum momento assim que você enxergou, ou sempre você tinha um propósito naquilo que... Porque assim, eu hoje falo muito de propósito, né? Acredito muito que a missão move a gente aqui na empresa, né? O propósito de desenvolver empresas sustentáveis,
de ajudar os clientes mesmo a se desenvolverem, a gerar resultado. Isso é que move a gente e o dinheiro acaba sendo consequência disso aí. E aí quando a gente se encontrou, né, nessa situação, foi quando a gente realmente, foi o start, que eu digo, a grande virada de chave nossa. Eu queria saber, dentro desse processo que você vem se desenvolvendo, assim, essa sua história, que a cada dia, cada hora que você vai falando, cada minuto eu vou ficando mais curioso. Você conseguiu encontrar assim, algum propósito nisso aí que você desenvolvia, né? Ou você foi construindo aos poucos? Como é que se desenvolveu isso aí? Então, hoje o meu grande propósito, eu trabalho com 2 públicos, né? Eu trabalho com o público leigo, mulheres que querem emagrecer, e trabalho com profissionais. O meu grande propósito, na verdade, quando trabalhando com mulheres, e eu comecei atendendo vários tipos de público também, assim como vocês começaram a trabalhar e foram nichando, eu percebi na prática aquilo que realmente me dava vontade de estar ali. Eu tinha a experiência, por exemplo, de estar no consultório e alguma transformação me arrepiava ali na hora. Eu falava assim, cara, é isso. Então, eu já estive acima do peso, eu já tive 10 quilos a mais, eu já vivi uma fase que nenhuma roupa cabia em mim, eu não queria mais sair de casa, eu não queria fazer mais nada. Já você como profissional? Isso eu estava na faculdade, eu estava começando a faculdade de nutrição, eu engordei no primeiro ano de faculdade. E aí eu vivi uma fase de autoestima assim terrível, terrível, eu não queria fazer mais nada, eu não queria que ninguém me visse. E emagrecer foi difícil, foi muito complicado. E aí eu chorava, era uma coisa. Então eu vivi muito essa dor na pele, de você não querer mais se olhar, de você não querer mais... Eu usava a mesma roupa todos os dias para ir para a faculdade. Era a roupa que cabia. Era a roupa que cabia. Então eu vivi muito essa dor na pele. E eu vejo mulheres hoje se limitando em todos os aspectos da vida delas, porque elas simplesmente odeiam a forma como elas estão hoje, a forma a imagem que elas têm no espelho. Então, se limitando às vezes em trabalhos que elas recebem muito menos do que elas mereceriam, mas porque elas aceitam isso, porque elas se sentem tão sem confiança às vezes pelo corpo que elas têm, que elas não fazem movimentos nesse sentido, ou em relacionamentos que não fazem mais o menor sentido, mas elas estão tão sem autoconfiança que elas não conseguem fazer mudanças. Então eu vejo o quanto, na verdade, o fato da pessoa estar acima do peso, sobrepeso, com obesidade, o quanto isso impacta ela em todas as áreas da vida, quanto isso mina a autoestima dela. Na mente, né? Exatamente. E o que eu mais gosto, na verdade, as pessoas acham muito legal, elas entram nos meus programas, né, e vai emagrecer e tal. Mas, cara, não é isso. Não é o que elas perdem de fato de peso na balança. É tudo que elas recuperam, que elas não têm a menor ideia ainda que isso vai acontecer. E aí, quando isso acontece, e não tem como não respingar em todas as áreas da vida da pessoa. É incrível. Poxa, eu arrepiei aqui. É incrível. E depois né? Até pena aqui, tá mais assim, arrepiou. E o massa é ver esse brilho nos olhos de Clarissa, né? Falando. Isso que eu acho, não tenho certeza, isso é propósito, né? Você mexe com a vida das pessoas e isso é que lhe move, né? Transformar as pessoas. Por isso você é uma mentora, por isso você é uma coach, né? Você desenvolve Tá bom dela criar um projeto aí para contadores gordinhos, né? Rapaz, eu já tenho um aluno aqui, né? Eu fui marcar uma consulta com um médico essa semana. Nutrólogo. Só tem para abril do ano que vem. Abril do ano que vem? Meu Deus do céu. Aí me quebra, né? Vou ficar esperando esse tempo todo. Não fala com você. Caraca. Caramba, Clarice, que massa, que depoimento. Isso é muito legal. E uma coisa que é muito legal também, porque eu também comecei a trabalhar com profissionais, não foi uma coisa que eu pensava, vou trabalhar com profissionais, mas as pessoas começavam a falar, cara, o que você faz? Nossa, você é muito boa, como é que você faz isso? Não sei o quê. Né? Como é que dá tanto certo? Seus pacientes têm tanto resultado. E aí começaram a me chamar para dar cursos. E aí começou a ser muito incrível também poder ajudar outras pessoas a ajudarem ainda mais gente. O teu propósito aumenta, né? Aumenta. Porque tu consegue atingir bem mais pessoas. Aumenta. Que é o que a gente faz aqui. A gente fez a mentoria até a Carla, né? Basílio, sua parceira, amiga, sócia, enfim. Ela também a gente teve a oportunidade de entrevistá-la. Ela foi uma das mentoras nossas, né? A desenvolver a mentoria do tradicional para o digital, que é uma mentoria que a gente lançou. A gente tem um propósito de desenvolver empresas sustentáveis. E aí a gente também hoje tem um público de contadores, onde a gente está trabalhando por contadores. E aí o mais legal é que a gente consegue, através dessa mentoria, ajudar os contadores, né, a se transformarem. Eles se transformando, eles vão
ser contadores que vão ajudar a desenvolver mais empresas sustentáveis e isso vai atingir ainda mais o nosso propósito. Nosso Sim. leque de possibilidades aumenta muito mais. E a nossa satisfação em poder estar ajudando colegas, parceiros a se desenvolverem, né, e eles estarem fazendo esse ciclo virtuoso é que nos move, né, e que deixa esse propósito cada vez mais latente. E eu vejo muito isso em você, pelo que você está descrevendo aí. E é muito bom conversar com pessoas que têm brilho nos olhos, pessoas que são apaixonadas pelo que faz. A gente tem muito isso aqui, né? A gente tem muito esse negócio de plena meta. A gente tem eu e Diego, a gente consegue encantar muita gente que senta aqui na mesa. Isso é muito legal, né? Teve gente que está aqui atrás da câmera que saiu de onde? De uma cidade longe. Quantos quilômetros daqui para morar aqui em João Pessoa? 430 quilômetros. 430 quilômetros. Vieram para trabalhar com a gente. A irmã dele também veio trabalhar. Sério? Hoje é nossa sócia numa empresa. Né? Foi encantada depois de uma conversa. Boa parte da equipe. O programador é um cara que tem tipo, um monte de formação. E a gente conversando, falando do projeto. Ele disse, não, eu quero trabalhar com vocês e tal. Ele nem tinha tempo. Né? E a gente toda vez tem muito essa pegada. Mas porque quando a galera senta, quando vem aqui, vê o propósito, vê o brilho nos olhos. Isso faz com que a pessoa também acredite no projeto. Só ver ela falando à vontade de já, pô, eu quero ver como é que faz para sentar contigo, para você falar sobre... Porque assim, já entrando em outra pergunta, né, porque eu já tô curioso demais, porque para mim, até agora, você é muito mais desenvolvedora de pessoas, né, não sei nem se a palavra pode usar essa, porque você mexe muito com a mentalidade da pessoa, autoestima, né, você vai como a gente diz, na jugular, né? Vai lá no coração para mudança. E hoje, o que é que tu aplica, né, da dieta? Assim? A dieta ela acabou sendo uma consequência ou parte desse todo que você mexe, que pelo que você me falou, eu fiquei muito mais encantado, né? Confesso que cheio da vontade de participar de algo até para ver, né, como funciona. Projeto Mas Contador onde é que fica Gordinho, a dieta, né? Onde é que fica a dieta nisso aí? Ou ela realmente é secundária? Como é que é isso? Então, na verdade, assim, eu nem gosto do nome dieta, né? Dieta já tem uma conotação muito negativa que traz na mente de, não sei de vocês, talvez vocês também, no imaginário de proibição, de restrição, de isso pode, isso não pode, isso é alimento permitido, proibido. Então, na verdade, isso é muito ruim, né? Tipo, e na verdade não é sobre isso. Só que a gente passa, na verdade, 4 anos da faculdade aprendendo a fazer, de fato, um plano alimentar, que a gente chama de dieta, na verdade. Só que quando você vai pra prática, você vê que aquilo não funciona. Aquilo simplesmente não funciona. Eu lembro que quando eu comecei, era isso. Eu me concentrava para fazer o plano alimentar perfeito, que era aquilo que envolvia o que a pessoa gostava, o que ela precisava, a rotina dela. E eu pensava, cara, se eu fizer o plano alimentar que a pessoa gosta, com o que ela precisa para emagrecer e considerando a rotina, isso vai dar certo. Eu pensava nisso. Não era o que acontecia. As pessoas voltavam e elas falavam assim, Clarissa, eu amei o plano alimentar, só que eu não consegui fazer. O problema é que eu não tenho foco. O problema é que eu sou muito ansiosa. O problema é que o meu marido... Eu ficava assim, meu Deus do céu. Ninguém me ensinou isso na faculdade. Né? O que eu digo quando a pessoa me diz que o problema é que eu não tenho foco? O que eu falo? Tenha foco? Você tem que ter foco? Isso é óbvio. Mas como eu ensino essa pessoa a ter foco? Quando o problema dela é ansiedade, o que eu falo pra ela? Toma um chá de camomila? Eu percebi que isso não ia dar. Eu percebi que o problema, na verdade, ele era interno. O problema, na verdade, ele não é a comida, ele só se manifesta na comida. Ele se manifesta na comida, mas o problema normalmente tá nas emoções, tá nas outras áreas da vida da pessoa. Então não dava para entender só de nutrição, de bioquímica, de fisiologia. E aí eu comecei a estudar comportamento humano. E aí nisso que eu comecei a estudar comportamento humano, entender toda a ciência por trás, porque existe uma ciência por trás da mudança de hábitos, da autossabotagem, por que a pessoa se sabota, o que é foco, como ter disciplina, como que a pessoa permanece motivada, como é que ela pode persistir naquele objetivo. Eu tinha que entender disso, não tinha jeito. E aí quando eu comecei a estudar coaching, PNL, comecei a aplicar os resultados no consultório, de fato as pessoas conseguiam fazer o plano alimentar. Nessa época eu ainda trabalhava com plano alimentar. Hoje eu tenho programas que não tem nenhum plano alimentar. Eu ensino para a pessoa como fazer escolhas mais equilibradas, mais saudáveis, independente
né, das circunstâncias. Se ela estiver numa viagem, se ela estiver no final de semana, o que ela faz com a bebida alcoólica, como que ela pode ter estratégias para lidar com a vontade de comer doce. Então, eu acredito que, na verdade, o emagrecimento, ele é muito mais sobre você desenvolver as habilidades necessárias para superar os obstáculos que vão acontecer no meio do caminho, porque eles vão vir, né, desmotivação, indisciplina, final de semana, marido, É família. meio que sai do padrão, sai do 2+2, né? Sempre ali tem o 3+1, mais 3, uma coisa que varia. Muitas vezes, com o plano alimentar, entra no 2+2. Ele tem que fazer aquilo e pronto, acabou e pronto, e só. Sim. Só que ninguém é assim, ninguém consegue. O cara faz 1 mês, 2 meses, depois tchau. Exato. E aí a pegada de você próprio entender, tomar suas decisões e entender o que você vai fazer realmente é uma pegada diferente. Aqui a gente fez, assim, eu estou me identificando bastante com o que ela fez, porque trazendo para o nosso lado essa questão, a gente teve que mudar o foco do cliente. Lembra quando eu falei que a gente tentava fazer o cliente seguir aquela cartilha de 2+2 e tentar entregar para ele um balanço patrimonial? O cliente não sabe o que é um balanço patrimonial. E aí a gente teve que mudar o foco, a gente teve que focar no financeiro. Foi uma ideia que a gente teve, disse, vamos tentar trabalhar o financeiro dele, mostrar resultado no financeiro, explicar como chegou naquele resultado financeiro, e aí a gente começa a falar de contabilidade, mas com uma coisa que traz o interesse dele, que é as finanças deles. Exato. Né? Isso aí é ser persuasivo. Aí facilitava, e aí o cliente, hoje a gente tem muito mais clientes educados que a gente, inclusive clientes que a gente tentou educar pela contabilidade não conseguiu, hoje a gente já consegue educar pelas finanças, né? Sim. Então é meio que às vezes você sair fora da caixinha, olhar a coisa por cima e dizer, peraí, se não está dando resultado, qual a abordagem que eu posso dar para que eu consiga esse resultado e a pessoa que está entregando esse resultado nem perceba, né? Então foi uma pegada que a gente teve aqui e funciona. Isso teve muito depois da mudança que a gente considera nossa de mindset, de comportamento, né? Eu acho que com toda a tecnologia que a gente está vivendo, apesar de toda essa evolução, eu acho que o comportamento humano ele ainda é essencial para o desenvolvimento de qualquer sociedade e das pessoas como um todo. A grande transformação aqui da gente aconteceu em 2 momentos. Um, quando eu e Tibério, a gente teve a mudança do mindset, né, e o comportamento, né, a mudança comportamental nossa. E aí quando a gente conseguiu levar isso para o nosso time. Eu não sei hoje como é que você trabalha, é mais você, né? Não é o programa, mas corta isso, pelo amor de Deus. Mas não sei se você trabalha sozinho, mas eu acho que a grande... fazer gestão, eu sempre digo que é fazer arte, e o nosso grande desafio é a gente engajar o nosso time, né, levando justamente essa mudança comportamental que você tanto fala. Por isso que eu fiquei tão curioso, né, em participar de algo seu, né? Pelo que você falou aí, você fala, você nos convida. Para você ter uma ideia, a minha sócia no programa Maravilhosamente Magra, que é um dos produtos principais, ela foi minha cliente. Ela é administradora e ela foi minha cliente e ela emagreceu e ela falou assim, cara, a gente precisa levar isso para mais pessoas. Ela me fez essa proposta, né? Show. E aí, no início desse ano nasceu esse projeto. E a gente já está na 3ª turma, indo para a 4ª, só crescendo. Agora minha irmã trabalha comigo também, então, enfim, a gente está conseguindo levar isso para muita gente. Uma legião de gente, né? É e muito aí legal. Eu te pergunto, eu vejo muitas mulheres te seguindo, né? Eu vejo você direcionando sua fala, né, para mulheres. Eu te pergunto, você atende homens também? E a outra pergunta, né, já engatilhada nessa, se você só atende mulheres, foi o nicho que você percebeu depois de vários atendimentos, depois que você entrou nessa dinâmica, ou como é que você percebeu essa parte de nichar, que eu acho hoje muito importante. Existe um mar de oportunidades, né, quando a gente vai nichando públicos específicos. A gente faz isso muito na nossa empresa. Hoje a gente nicha muito para infoprodutores, para youtubers, né? A gente trabalha muito focado nisso. E eu queria saber como é que foi, se você nicha, né, para mim fica muito claro, mas como é que você encontrou essa segmentação aí de mercado? Sim. Na verdade, se eu te falar que eu não atendo homens, é mentira. Eu tenho acho que 2 pacientes homens,
mas no montante de várias mulheres que eu ajudo. Mas realmente, minha comunicação é completamente voltada para o público feminino e existem muitas particularidades, né? Enfim, de uma comunicação muito voltada ali para a autoestima, né, feminina. Quando o homem busca emagrecer, por exemplo, existe muito outras coisas, né, que não necessariamente de fato a roupa. Muitas vezes eu não tô conseguindo jogar bola, eu não consigo, eu corro, eu fico ofegante. Tipo, são outras coisas, na verdade, que é uma comunicação completamente diferente, exatamente. Eu comecei atendendo tudo e na prática você começa a ver, na verdade, eu acho que o que você não gosta primeiro, né? Tipo, não gosto de atender gestante, comecei a atender criança. Meu Deus do céu, eu tinha que mudar os pais, né? O problema não era a criança, nunca o problema é a criança, o problema era os pais da criança, obviamente, que tinham que mudar junto. Eu falei, cara, não, isso não é pra mim, idoso também não era pra mim. Em vez de um paciente é 3, né? O pai, a mãe... E aí, na prática, eu comecei a ver que eram mulheres mesmo que eu gostava de atender, mas não só mulheres, não eram aquelas mulheres que têm que perder, por exemplo, 2, 3 quilos. Eram mulheres que tinham 10 quilos para perder, 10, 15 quilos para perder. Que a vida, na verdade, dessa pessoa já estava sendo prejudicada pelo fato dela estar acima do peso. Já impactava em muitas outras coisas, né? Eu comecei a ver na prática que, por exemplo, aquelas mulheres que tinham 3 quilos para perder, eu não acho que isso não seja legítimo. Às vezes a pessoa realmente quer perder aqueles 3 quilos. Mas não é algo realmente relevante, muitas vezes, a ponto dela querer fazer mudanças que, na minha cabeça, nem fazem sentido. Porque a pessoa que tem 2 quilos para perder, cara, ela já se alimenta bem. Ela já tem um estilo de vida saudável. É a cervejinha, é o vinho, é aquele prazerzinho. E, cara, entendi. de fato, você quer viver desse jeito? Você quer realmente perder esses 2 quilos e abrir mão do vinho, da sua cerveja, de comer um chocolate de vez em quando, de fazer uma viagem e experimentar comidas diferentes? Então, eu percebi que aquilo ali... Eu não queria ajudar aquelas pessoas, porque aquilo ali não fazia sentido pra mim. A minha vontade era falar assim, cara, sério, continua com esses 2 quilos, vai ser melhor. Eu ajudava na prática, mas assim, missão. Sabe, não fazia sentido pra mim. Isso tem uma missão muito clara, né? E eu acho que isso aqui atrai as pessoas que lhe seguem, né? Que lhe buscam seus treinamentos, buscam se tratar com você, né? Não sei nem se a palavra se trata, se cuidar, né? Eu acho que essa missão clara que você deixa, eu acho que aqui atrai. Eu acho que a gente vem tentando fazer isso com os nossos clientes, tentando externar a nossa missão de cuidar de pequenas e microempresas, né, de desenvolver, né, de fato, deixar elas sustentáveis, de ajudar na gestão, de tirar a dor da burocracia, né, de tirar a dor de coisas simples, né, para que ela fique cada vez mais focada no negócio, né, e a gestão é por nossa parte e a gente ajuda no desenvolvimento, mostrando lucratividade, rentabilidade, mostrando fluxo de caixa, né, trabalhando dessa forma. E quanto mais claro a gente deixa essa intenção, eu acho que atrai mais o público, né? O público que a gente quer. E aí muitas vezes as pessoas ficam com medo de nichar porque acham que está excluindo, perdendo. Pelo contrário, você abre uma grande oportunidade. Principalmente pra gente, assim, que a gente sempre buscou ter uma comunicação boa com os clientes. A gente tem muitos clientes que têm uma boa comunicação e aí chegar num dia que você dizer, cara, não consigo mais trabalhar com você. Isso pra gente é difícil. A gente em dezembro, Clarice, está com 5 clientes desse jeito, que a gente vai entregar. Que até pra gente é difícil. Claro, eu não vou dizer o nome, né? Não tem nem condições, mas pra gente é ruim você dizer que vai entregar, porque são pessoas que a gente tem um bom relacionamento. Sim. Mas o que? Não tá no nosso modelo de negócio. Sim. A gente não... E é até bom, porque assim, a gente quer até prevenir algo no futuro, porque a gente não consegue entregar o nosso máximo. Porque não tá dentro do modelo. Eu acho que a melhor forma de você fazer isso é você ter clareza de que você não vai se desenvolver mais naquele nicho ali. Você pegou um nicho e você vai ficar muito bom naquilo. E o que eu comunico muita gente me procura, sei lá, com o objetivo de, não sei, hipertrofia, ganhar massa muscular, né? Não é exatamente o que eu trabalho. E eu falo assim, olha, eu vou te indicar uma pessoa que é ótima. Ela é melhor do que eu nisso. Perfeito. Ela só estuda isso. Eu sou ótima em emagrecimento. Eu sou ótima em emagrecimento. Mas se você quer uma nutricionista para fazer uma transição para uma dieta vegetariana, eu tenho uma pessoa ótima para te indicar. Então, e isso é muito bom, na verdade, porque você também cria um relacionamento muito bom com os outros profissionais. Né? Eu tenho uma nutricionista que eu indico que atende crianças gestantes, que inclusive atende lá no consultório. Eu tenho uma outra nutricionista que
só atende vegetarianos. Então isso é ótimo, né? Você indicando outras pessoas. Você vai se tornar muito bom naquilo que você escolher se desenvolver. Se você estuda um pouco de tudo, é óbvio que você não vai ficar muito bom em tudo. Você vai saber um pouquinho de tudo, mas você não vai ficar excelente. E quando você entende exatamente, né? Tem um nicho muito específico, uma persona muito específica, o que você escuta muitas vezes, o que eu escuto sempre é: nossa, isso foi pra mim. Clarissa, você tá lendo a minha mente. É verdade. Clarissa, você tem dons telepáticos. Não é, mas é porque eu conheço a minha persona. Eu conheço muito bem. E claro que isso conecta, e claro que isso vende, é claro que se a pessoa falar, tem que ser você. É isso que acontece. Verdade. Quando você tem um nicho. E aí, Tibério? Eu tenho uma pergunta. Eu queria. Quando ela chegou aqui, eu estava até ocupado, né? Estava conversando com o programador e tal, e vi que ela estava circulando aqui no escritório, conhecendo a equipe. E de cara, eu disse, cara, essa daí é simpática ao extremo. Então, a minha pergunta é nesse sentido: o que é que você acha que a sua pessoa, a sua forma de ser ajuda na tua profissão? Nossa, eu acho que você ser uma pessoa carismática, né, simpática, carismática, eu acho que você tem que gostar de gente, né? Bom, eu trabalho com gente, eu não trabalho com máquina, eu trabalho com gente. Você tem que gostar de gente, né? Uma coisa que eu falei até numa aula que eu dei recentemente, as pessoas querem ser interessantes, elas querem ser as melhores, elas querem ser procuradas. Mas assim, se você quer ser interessante, um profissional interessante que as pessoas buscam, se interessa. Se interessa pelos outros, né? Então mostra o seu interesse. Muitas vezes as pessoas ficam assim: mas eu posto nas redes sociais e ninguém curte. Mas eu faço isso. Cara, o quanto você está interessado naquelas pessoas ali? O quanto você realmente responde humanamente aquelas pessoas? É muito legal, assim, porque desde que eu comecei, o meu público aumentou absurdamente. Mas eu continuo sendo exatamente a mesma pessoa. Eu continuo respondendo todo mundo com a maior vontade, porque eu gosto. Porque eu realmente gosto de ajudar as pessoas. Não é porque eu tô recebendo hoje, eu recebo muito mais que eu recebi os R$10. Eu fazia com o mesmo amor possível. Então, assim, gostar de gente, eu acho que é um pressuposto básico. Mas é claro, assim, você, como eu faço, eu acabo fazendo o meu marketing também, né? Talvez aqui algumas pessoas apareçam mais, outras menos. Eu não tenho como delegar a minha presença nas redes sociais. Então, é fato que se você é a pessoa ali especialista que também tem que fazer o marketing, você se desenvolver em oratória, comunicação, cara, eu acho que é fundamental. E isso eu acho que é uma construção, né? Eu não era boa nisso. Eu era super tímida. Super tímida. Nem parece, né? Muito. Eu era muito Siga o Instagram dela, Clarissa Goldão Underline, você vai ver a timidez dela lá. Muito tímida, exato. Eu tinha muita dificuldade de me comunicar com as pessoas. E hoje é engraçado, porque eu e a Carla, né, a gente tem um projeto, né, a Célula. Eu dei aula de comunicação. Né? Então hoje eu ensino sobre isso. Uma coisa que pra mim era super difícil. Que massa. Eu vou até perguntar sobre a Célula também, para saber como é esse projeto de que vocês unificaram e uniram várias especialistas, né? Mas antes de entrar nela, né, eu quero deixar só aí por último para você falar um pouco dos seus infoprodutos, né? O que é que você trabalha mais, qual é a sua intenção. Eu queria te perguntar, hoje eu acompanho muito o teu Instagram, eu sigo na verdade todos os clientes, quem eu posso eu estou seguindo para acompanhar, que eu gosto de ver o que os clientes estão fazendo nas redes, até para ver se está refletindo no negócio, né? Porque a gente acompanha o financeiro, né? Acompanha a contabilidade, as finanças, e é bom a gente estar sabendo como é que está a vida do profissional do cliente, né? Até para que a gente tenha uma visão geral, até na hora de emitir uma opinião, um relatório, num processo de tomada de decisão. Clarissa, pontua aquilo ali, ajusta ali, eu acho que fica melhor. Enfim, a gente faz esse acompanhamento, eu gosto muito de fazer esse acompanhamento, e eu vejo que você é muito naquela pegada skin the game, onde você faz muito na prática, você vive muito aquilo que você transcreve, né, demonstra para o seu cliente, né, final, né, sei lá, a sua persona. E aí eu queria saber, hoje, você acha que é essencial você, para um profissional, não só da sua área, mas um profissional, sei lá, até da contabilidade, de finanças ou de qualquer outra área, para vocês isso é bem mais latente, porque você vende uma como eu posso dizer,
a possibilidade da transformação. A possibilidade da transformação. De viver aquilo na prática, Ótimo, né? perfeito. De viver aquele estilo de vida. Eu acho que isso é simplesmente fundamental. Fundamental. Né? Tem muita gente que fica assim, não, é porque a pessoa tem o conhecimento. Não, cara, você tem que viver isso. Né? As pessoas, por exemplo, eu costumo dizer, você pode comprar uma consulta com um nutricionista. Não necessariamente você comprou a ideia que você vai fazer aquilo. Né? Então, a Carla sempre fala isso, a venda mais importante é aquela venda que você faz para o seu cliente, para quem já é o seu cliente. Né? Então, quem me procura hoje são pessoas que querem emagrecer, mas têm dificuldade de fazer aquilo na prática. A teoria, nossa, a maior parte das pessoas já sabe o que precisa fazer para emagrecer. É claro, tem várias dúvidas, tem um monte de confusão, mas não tem ninguém que não saiba que comer verduras e legumes é fundamental. Não tem, não existe. Não é nenhum tipo de segredo que exercício é essencial. Né? Não é uma novidade de que comer doce todos os dias, um monte, não vai dar certo. Todo mundo já sabe disso. A teoria as pessoas sabem. O que elas não conseguem é transportar isso para a prática. Existe um grande abismo entre teoria e prática. E aí, esse abismo, na verdade, você vai suprir com estratégias do como fazer isso na prática dar certo. Não adianta você eu virar para o meu cliente e falar assim, olha, você precisa ter foco. Mas é isso que os profissionais fazem. Olha, mas você não pode descontar suas emoções na comida. Tá, qual que é a novidade? A questão é, como fazer isso na prática? Esse é o Alguém grande desafio, ensina? né? Alguém ensina? Ninguém ensina. Você, né? Eu ensino. Eu ensino. Mas ninguém ensina. Se você for perguntar para um médico, para um nutricionista, para alguém que trabalha com emagrecimento, pergunta assim, como é que eu faço para ter foco? A pessoa não vai saber te responder. Como se desenvolve disciplina? As pessoas não sabem. Então elas não sabem ensinar. E parte do pressuposto que a pessoa precisa de força de vontade. Não é isso que ela precisa. Então, eu consigo suprir isso através de estratégias, mas é muito importante Tô curioso. que eu mostre isso acontecendo. Já vendeu aqui, Já vendeu. Falou que eu não sou mulher, né? Não dá. Abre uma exceção, ela já tá dizendo aqui, abre uma exceção, pelo amor de Deus. Ela já tem 2 exceções aí, vamos abrir a terceira, né? Mas não é uma verdade. E assim, se eu não mostro isso sendo possível, como é que as pessoas vão acreditar? Verdade. Né? Você falou assim, coma menos doce, mas eu não sou a pessoa que consegue dar esse exemplo. Como assim? Eu mesmo, assim, não contrataria uma consulta de um nutricionista que eu não visse que estava vivendo, externando aquilo que ele está tentando vender. Eu trago muito isso aqui, até a gente falou na entrevista com a Carla, eu e Tibério, a gente não consegue vender quando a gente não está entregando, quando a equipe não consegue entregar. Uhum. Então, se a equipe não entrega, a gente para o nosso processo de venda, Uhum. né, porque isso não é nem uma coisa repetitiva, eu gosto sempre de lembrar isso para o time, sempre gosto de lembrar isso para os meus clientes, lembrar isso para todo mundo que nos acompanha, porque a gente não consegue vender algo que a gente não entrega. Não acredito também. Que não acredita. A gente só vende Sim. aquilo que a gente realmente acredita, que vai fazer diferença, que vai transformar. E aí é aquela coisa do, meu amigo, a gente tem que estar fazendo o dever de casa. Eu vejo que você faz bem, né? Sua rede social é bem... Sim. bem... E, eu digo mais, não é só que você precisa ser congruente com aquilo que você prega e vende, viver aquilo, como profissional você precisa mostrar que você vive aquilo. Então tem gente que até vive aquilo, mas assim, não tenho um saco pra postar que eu tô comendo saudável. Cara, as pessoas querem ver, elas querem ver o que você come, elas querem ver você indo pra academia. E é impressionante, às vezes você posta, e eu acho que isso é muito importante, não criar aquela aura de perfeição, né? Então, eu sou nutricionista, mas eu também tenho as minhas dificuldades. Também tem dias que eu não quero malhar, também tem dias que eu não tô afim de cozinhar, também tem dias que eu tenho preguiça. E você mostrar que você também é essa pessoa e que ainda assim você faz com que as pessoas que estão ali te assistindo pensem assim, cara, Esse cara é verdade. ela também passa por isso. Eu também tô com preguiça, mas ela foi, eu também vou. Tibério fala muito isso. Então, Ontem, isso que ela falou, ontem estava muito importante. eu tava treinando ontem com o personal, aí eu até comentei com ele, eu disse, meu irmão, eu cheguei agora do trabalho, cheguei no escritório cedo ontem, aí já tinha trabalhado 12 horas aqui dentro do escritório, saí, fui direto para casa, aí me alimentei e fui para o treino. Meu irmão, eu não tava com vontade de vir não, mas eu tô no foco, falei na meta, então bora treinar. Ontem eu negligenciei o treino, né, em detrimento a
uns prazos que eu tinha que cumprir, mas durante a semana, hoje eu treino 4 vezes na semana, né, normalmente. Hoje vou negligenciar de novo, né, porque hoje vou pro restaurante, happy hourzinho, tá, né? Convidando aqui a nossa parceira. Por um bom motivo, gente, por um bom motivo. Mas aí eu vou fazer uma última pergunta para a gente entrar na pergunta final. Beleza. Você tem um projeto que eu acho de sucesso total, né, que é a Célula junto com a Carla. Queria que tu discorresse um pouco como é que foi esse projeto, né? E quais são hoje teus projetos, né, teus produtos, treinamentos que você tem aí, e que você acha que... Quais são teus projetos, o que você pode também encaixar de projeto futuro, enfim, falar do projeto atual, a Célula, que eu já vejo que é um sucesso, os teus infoprodutos de mais sucesso, né? E qual é o teu projeto aí para frente, já que você me parece ser uma mulher que não para, né? Uma empreendedora constante, sempre buscando novidades, sempre buscando transformação. Bom, na verdade, hoje eu tenho alguns produtos, eu ainda tenho o acompanhamento nutricional individual, muito menos do que eu tinha, mas ainda existe esse serviço. Hoje eu tenho um programa que é o Programa Maravilhosamente Magra, que é um programa que nasceu esse ano, mas vem crescendo. Esse é o meu produto principal de emagrecimento. Hoje a gente já tem uma continuidade para ele também, que é o Clube das Magras. Vocês podem entrar, entendeu? Clube das Magras, tem o Clube das Magras. Brincadeirinha. E também tem os projetos, na verdade, para profissionais da área da saúde, né? Então, junto com a Carla, com a Aru e a Luana, né, a gente tem essa parceria. A gente tem uma mentoria para nutricionistas e da mentoria para nutricionistas, que é uma mentoria, na verdade, para criar, montar, lançar e vender produtos digitais em 40 dias. É uma loucura, pauleira a mentoria, mas todo mundo sai com produto digital vendido, isso é muito legal. Dessa mentoria, a gente sentiu a necessidade, essas pessoas precisam continuar de alguma maneira. Então, elas precisam continuar lapidando habilidades com vendas, com marketing, com habilidades comportamentais, porque trabalham com seres humanos, precisam de um espaço de networking, né? Precisam entender de gestão de carreira. As pessoas não conseguem entender de gestão de carreira, então estão sempre trocando tempo por dinheiro, não conseguem escalar o próprio negócio. E foi daí, na verdade, que nasceu a ideia da Comunidade Célula. Né? Então, a Comunidade Célula é uma comunidade para profissionais da área da saúde. Então, a gente tem médicos, nutricionistas, psicólogos, personal, enfim, a gente tem uma série de profissionais. E qual que é a ideia da Comunidade Célula? É ensinar para esse profissional tudo que ele não aprendeu na faculdade, nem nas pós-graduações que ele fez, mas que é fundamental para que ele possa ter uma carreira de sucesso. Né? Então, a gente estuda pra caramba na faculdade, pós-graduação, mas ninguém ensina pra gente marketing, ninguém ensina pra gente vendas, né? Precisa fazer networking, ninguém ensina gestão de carreira. E quando você empreende, quando você tá num emprego, na verdade... Comunidade, vocês fazem tudo isso aí, ensinam tudo isso. Exato. São os pilares da Comunidade Célula. Marketing, vendas, gestão de carreira, networking e habilidades comportamentais. E gestão financeira. Gestão financeira. Bota nós. O Alan já deu aula, tá? O Alan deu uma aula. Sacanagem, hein? Sacanagem. Tá faltando, mas não foi contábil. Contabilidade tem espaço aí pra trás. Boa, velho. Boa ideia. Então, assim, quando a pessoa tem um emprego, na verdade, tudo bem ela ser boa tecnicamente. Tem o setor do marketing, tem o setor de vendas, tem o setor de gestão. Quando a pessoa vai empreender e ela começa, e é só ela é uma eu-presa, ela tem que ser tudo. Ela é a gestora, ela é o marketing, ela é a parte técnica também. Mas ela tem que desenvolver essas outras habilidades que ela não tem, porque conhecimento técnico você pode ser excelente. Não necessariamente você vai decolar na sua carreira se você não tiver os outros pilares. Não vai acontecer. E vai ser frustrante. Então, a gente sentiu a necessidade de começar a ensinar isso, né, para profissionais da área da saúde, para que eles pudessem realmente transformar esses anos de estudo em reconhecimento financeiro, em autoridade, para ter mais satisfação, né, pessoal, financeira, profissional e ajudar cada vez mais gente, né, crescer e poder ajudar mais gente. Massa, velho. Eu acho que tu é mais tudo do que nutricionista. Mais empreendedora do que muito mais empreendedora, né? Hoje eu dei uma palestra hoje no evento nacional, tive a oportunidade de dar um mini curso lá, e a gente estava falando isso. Hoje o brasileiro ele tem muita ideia, mas tem um ponto de interseção entre a ideia e a execução, né, que é justamente tudo aquilo que você falou, né, o foco. E aí a gente precisa ter pessoas que nos ajudem a desenvolver para
justamente criar essa ponte, né, da interseção aqui, da ideia até a execução. Eu acho que essa comunidade faz muito isso, né? Você pega a galera que tem a ideia, a galera que falta executar, tem essa ponte aí, vocês criam uma ponte que é a comunidade Celo. Acho que está faltando só alguns degraus para criar a comunidade completa e jogar a parte contábil lá com a Godzilla, a trilha. Boa, né, mano? Com certeza, gente. Mas com certeza. Top demais, gostei demais aqui. Eu acho que você é uma pessoa que criou muitas oportunidades nas adversidades. Eu vejo que você enxergou a adversidade como, estou dizendo muito isso para o meu time, né? A gente tem que procurar enxergar nas adversidades as oportunidades que se escondem por trás dela. E a gente fez isso até recentemente. Aqui tem um quadro que eu boto sempre. Eu pedia que todo mundo do time viesse todo dia escrever 3 coisinhas importantes que aconteceram no dia. Não precisa ser do trabalho, né? Não precisa ser profissional. Coisas da vida. Pessoa, né? E isso está ajudando muito, porque a gente compartilha no final do dia. Isso me enche de energia positiva. Às vezes eu estou até estressado. Ontem mesmo eu terminei o dia estressado por causa de coisa do trabalho. Parei, fui ler as mensagens, me enchi de energia. Coisa assim, recebi uma mensagem importante. Falei com minha mãe por fim de chamada. Coisas simples, sabe? Mas que enche você de energia. Eu acho que é essa mudança comportamental que a gente acredita também, né, que eu acho que faz toda a diferença. Que a gente também vem investindo. Por isso que eu digo, fazer gestão é arte. E eu já lhe admiro muito, porque você mexe muito com essa parte comportamental. Só em estar conversando com você nos instiga muito, né, a buscar mais isso aí. Eu tô querendo tirar a curiosidade agora pra perder o peso, os 10 quilos, né, que ela prometeu, né? Programa Maravilhosamente Magra, próxima pro Rio de Janeiro. Vamos ver se esses 10 quilos aí... Um homem ali escondido no meio de várias mulheres. Tá no meio de várias mulheres. Fala, Tibério, tu que é o rei das perguntas aí, mas joga aí a pergunta mestra pra ela. Cara, na verdade, tu me quebrou, porque eu já fiz a pergunta. Que era justamente, pra mim, já era aquela que eu fiz ainda agora. Pô. Não, aquela foi tranquila demais, pô. Aquela foi tranquila demais. Toda vez ele chega aqui botando pra lascar umas perguntas que deixa a pessoa de saia justa. Hoje ele... Foi Carla e André. E André. Carla e André pegou de surpresa, mas agora com Clarissa não ficou sem pergunta. Não tem nenhuma não aí. Pode perguntar, gente. Tô aqui, ó. Não, é porque essa pergunta é sempre a dele, né? Ele sempre tá fazendo a pergunta-chave aí. Ele tá tentando raciocinar ali. Cuidado com a pergunta, velho. A gente tem umas conversas aqui, paralelas aqui. Cuidado pra não entrar na pergunta. Estou aqui, ó, disposta para responder. E aí, vocês estão focando demais em mim na entrevista. A entrevistada dela. Dá um zoom nela aí. Nessa hora aqui, não dá um zoom em Tibério nessa hora. Não, geralmente eu faço uma pergunta nada a ver com a entrevista, né? Assim, ou com alguma coisa a ver. Eu tenho uma curiosidade, que eu até já cantei a bola, né? Mas assim, sempre que a gente vem entrevistar alguém aqui, a gente quer saber mais da pessoa. Tirando a profissional, tirando a empreendedora. E a gente é muito curioso em relação a isso. Eu acho que isso faz o público se identificar com você, com a gente, quando conhece, tipo, quando fala de mim, Tibério é um nerd, não sei o quê. Quando fala de Diego é... Diego o quê? Né, tipo, cuidado aí, vendedor. O vendedor é melhor. Obrigado. Ele ia somar um negócio aqui e me Perde tempo, né, Diego? Enfim, eu sempre tenho essa curiosidade. Eu queria saber de você, como pessoa. Quem é você? O que é que você gosta? O que te fez chegar a tomar essas decisões depois que ficou adulta, né? Enfim, seria mais ou menos nessa pegada. Então... Você gosta de filosofia, de poesia? De poesia, de política, de qualquer coisa aleatória. Tem alguma... Quem é a Clarissa por trás? Nossa, gente, essa pergunta é difícil, hein? Eu preciso de uma sessão de terapia pra responder, brincadeira. Gente, eu sou uma menina, assim, eu sou empreendedora, mas eu sou assim, eu sou essa personalidade jovem, eu sou uma menina engraçada, eu sou divertida, adoro zoar, gente, adoro ficar zoando os outros. Vou zoar vocês agora, posso filmar vocês com filtro, brincadeira? Pode.
Eu medito, eu amo praia. Olha, tá vendo? Eu amo Tá Nordeste, aparecendo, gente. tá aparecendo. Eu amo Nordeste, gosto de viajar. Ei, mas não pode dizer que Adoro medita aqui ler. nessa. Não, Vou vamos só ficar querer pensando associar. besteira aqui. É foda. Adoro estar com os meus amigos. Pra mim, é uma das coisas melhores. Amo minha família. Amo estar junto, assim. Acho que se não fosse minha família, eu me mudava pra cá, gente. Mas Cara, que massa. sou apaixonada, assim. Eu gosto muito de gente. Eu gosto de estar muito com gente. Mas também gosto de ter os meus momentos. Gosto de... Eu acho que você sozinho, às externa vezes. muito nas redes o que você é, né? De fato. É, claro, tem suas Porque particularidades. é claro, tá? né? Nem tudo a gente pode falar Claro. nas redes sociais, né? Tem os Claro. segredos, brincadeira. Todo Mas mundo, né? o que eu escuto muito, na verdade, nas redes sociais é isso. Nossa, Clédio, eu gosto de você porque você é gente como a gente. É. Não, eu acompanho você e eu vejo muito isso, né? E, Tanto que assim- eu não te seguia tanto e depois que eu comecei a te acompanhar do teu trabalho. Rapaz, eu assisto, Eu acho que o dou uma segredo, gaitada, eu fico o segredo gaitado do aqui a rir. sucesso de redes sociais é, claro, apesar da constância, você saber que aquilo Aham. você vai ter que. Mas você ser autêntico. É. Acho que é o principal É ponto verdade. ali. Você ser você mesmo. Ponto. E ela tem um jeito que ela fala um negócio, gente, eu começo a rir, né? Gente, ela tá tirando uma onda pesada com o cara, que aí, né, aí tá engraçado, né, na entrevista. Ah, Mas aí, vindo para agora, para a parte final, queria que você falasse aí das considerações finais. Antes, né, puder falar, dar um depoimento da empresa da gente, tô brincando. Maravilhosa empresa, gente. Olha, eu tinha um bloqueio com os números, com esse negócio de contabilidade, difícil, não sei o quê, nananã. É difícil porque eu não estudei, né, gente? É difícil porque eu não estudei, a faculdade que eu fiz não foi essa, entendeu? Então, assim, maravilhoso. Assim, eu tenho tido uma experiência maravilhosa, de verdade. Imagina, eu aceitar numa viagem, vir no escritório de contabilidade, dar uma entrevista, é porque eu gosto de vocês mesmo, gente. É porque eu sabia que ia ser legal, sabia que ia ser divertido, sabia que eu ia tomar um cafezinho com vocês, sabia que eu ia happy hour, brincadeira. Tá vendo? A pessoa pega por isso, a persuasão. Isso aí é venda, Diego. E super recomendo, gente. Se vocês estiverem precisando de serviços contábeis. Esse povo aqui gosta disso. Normalmente a gente não gosta desses negócios, não, mas esse povo gosta. E é ótimo, eles gostam mesmo. Eles são felizes fazendo isso. Isso é bom, né? Somos felizes em fazer. Não, mas é verdade, isso é muito legal. Isso é muito legal, né? Porque Porque são na coisas verdade que- não é pela contabilidade, é pelo cliente. É o foco da gente. A gente tem Sim. um propósito que vai muito mais além da contabilidade. É como você falou de nutrição. É no seu cliente, você pensa nele como pessoa, né? Então a gente pensa no desenvolvimento do nosso cliente, a gente pensa que tudo que a gente faz aqui Aham. contribui para ele de alguma forma. E a contabilidade é uma pecinha É uma na engrenagem, ferramenta, né? na verdade. É É uma uma ferramenta que ferramenta vocês usam que leva para um fim. que a gente de- consegue. realmente, né, E na pra verdade, esses- assim, hoje a gente é muito mais feliz como contador por causa do propósito. Não há, porque, sinceramente, se não fosse isso, provavelmente a gente era um contador feijão com arroz, que entrega uma guia, que está focado ali de atender o governo, de enviar declarações. Se não fosse propósito, Sim. entende? Então não é a contabilidade em si, é o propósito. Eu A acho que é o contabilidade é a ferramenta que vocês é o que a gente pode usam ajudar Pra para chegar lá. para chegar Pra nesse chegar no propósito de propósito, vocês. né? E, gente, ainda bem que vocês fazem isso. Que bom, fico muito feliz. E pra terminar, com de costume, né? A gente vai dar aquele murrinho. Bora, Pedro? Vai, pra Play na gravar. meta. Play na meta, papai. Play na meta, só de novo. Bora. Play na meta. Play na meta. Show, Oi? show. Foi. Tudo certo, Cara, gente? deu demais. Falei Cara, muita muitíssimo besteira. Obrigado. Não, foi Não, top. acho que você Não, foi muito meio bom. prolixo, desculpa, gente. Não, não. Tava preparado. Cara, foi De muito boa. bom, velho.